Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu me chamo Juliano Souza do canal Semeando o Evangelho de Cristo. E mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra, dessa vez mais um estudo para a honra e glória de Deus, para a minha e sua vida. Se você ainda não conhece o canal, é a primeira vez aqui, peço a você que curte, comente, se inscreva no canal, compartilhe, ative os sininhos das notificações, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você receba a notificação do vídeo. Amém? Vamos para o vídeo. Então, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, muito relevante para todo cristão, que é a confiança em Deus. E a verdade prática dessa lição é: a confiança em Deus é uma prática de fé onde ambas andam juntas. Amém? O nosso texto áureo, nosso texto base, se encontra em Salmos 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que nunca se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Glória a Deus, Essa palavra é maravilhosa. Irmãos, eu quero trazer algo hoje sobre a confiança em Deus e também sobre a fé, porque a fé e a confiança, ela deve andar juntas, não é mesmo? E para começar, eu quero trazer uma introdução falando sobre confiarmos em Deus mediante a fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem, E essa é fé. E como exercer a fé na nossa vida, junto com a confiança. Ora, a fé nos faz acreditar no invisível, porém a confiança nos faz agir, praticar a fé e se entregar a Deus. Irmão, eu estou lendo aqui o estudo, Eu fiz o esboço aqui para, claro, não me perder. E eu vou deixar o PDF aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Desse estudo, se você quiser usar. Pode usar sem problemas, que a palavra é de Deus e a honra e glória é para Ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ainda no livro de Hebreus. Ou seja, para mover a mão do Senhor sobre nós, é indispensável crer. Temos exemplos de irmãos que depositaram suas vidas, seus destinos, seus sonhos em Deus, E agora eu vou citar aqui alguns homens de Deus, Conhecidos pela sua fé inabalável. Pela fé, Noé acreditou no dilúvio que viria, construiu a arca, confiou em Deus e salvou a si e a sua família, não é mesmo? Hebreus 11:7. Noé, ele foi um cara assim de uma fé tremenda, Ele não sabia exatamente se a chuva ia cair, nunca havia chovido naquele tempo, naquele lugar, naquela era, naquele momento ao qual ele vivia, E para ele foi um grande desafio, mas foi um desafio que ele passou, Acreditou em Deus e graças a essa fé dele salvou ele e mais 7, Ele e a sua família. Também eu quero citar aqui como exemplo Abraão, Com certeza. Abraão saiu dessa terra, da sua parentela, ao ouvir o chamado do Senhor. E Abraão não pensou duas vezes, Abraão foi, ele creu, Em Gênesis 17:4 e também em Gênesis 11:8, Abraão, pela fé e confiança, subiu ao Monte Moriá também, com seu único filho Isaque, onde Deus proveu o sacrifício propondo a vida do menino. Além de Abraão acreditar em Deus e sair da sua terra, da sua parentela, Onde Deus falou: vai, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei e te tornarei pai de muitas nações. E nós vemos também em Gênesis 22:5, aquele sacrifício ao qual ele teve que ofertar o seu filho Isaque, Mas Deus proveu o cordeiro, Simbolizando ali a pessoa de Cristo que viria e morreria em nosso lugar. Mas isso a gente vai falar mais profundamente ao decorrer da lição. Temos também José, que apesar de tantas tribulações,
José, a gente não vê ele, assim como Jó, não vê ele reclamando, murmurando, né, desistindo. José teve os sonhos ao qual Deus colocou no coração dele e ele teve fé. Apesar de todas as tribulações, acusações, perseguições, José não desistia, pois ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia aquele que havia escolhido ele e designado ele para fazer a obra dele, né? Então, irmãos, eu quis trazer uma introdução breve aqui. Agora nós vamos entrar no tópico 1. No que devemos confiar? Nesse tópico, né, eu até me esqueci de falar antes, que eu quero trazer 3 dinâmicas, né, ao decorrer desse estudo, e você pode usar na sua célula, na sua igreja, né, na sua EBD, à vontade. E a primeira dinâmica, né, será a dinâmica da vela. E o que os irmãos vão fazer? Né? Você vai escolher 2 pessoas, né, que está ali participando da EBD, e você vai colocar uma vela de pé numa mesa e vai acender aquela vela, tá? Aí você vai vendar os olhos dos 2 participantes e um de cada vez você vai pedir para que ele passe a mão por cima da vela ali onde está a chama, né, onde está o fogo. Mas antes disso acontecer, né, a hora que você vendar ele, você vai lá e apaga a vela. E aí você vai testar a confiança dele. Você vai dizer, né, ó, vocês estão vendo aqui essa chama acesa aqui, né? Vai doer se colocar a mão, deixar a mão em cima da vela, né? Mas aí você vai vendar e vai perguntar para eles, vocês realmente confiam em mim? Será que vocês realmente confiam em Deus, né? Você pode fazer ali, ó, eu tô fazendo o papel, pode fazer ali, ó, eu tô fazendo o papel de Deus naquele momento ali, né? Explicar para eles, para a classe, né? E ver se eles vão, qual o tamanho da fé e da confiança deles, né? E aí quando vendar ele, você vai apagar a vela e vai pegar a mão de cada um e passar ali, deixar ali em cima. Então nós vamos ver, né, o tamanho da fé desses irmãos, né? Aí você pode deixar a imaginação, né, te usar aí, deixar Deus te usar e fazer uma dinâmica maravilhosa. Para entender melhor, veremos o significado da palavra confiança, irmãos. Essa palavra vem do latim, que significa confidere, né? Que significa acreditar plenamente, com firmeza. O sufixo fidere, a palavra confidere do latim, significa fé. Olha só que maravilha. A palavra confiança, né, na sua etimologia do latim, dentro da própria palavra existe a própria palavra fé, né? É a palavra fidere. O que nos mostra a relação direta entre as 2 palavras, né? Já no grego, a tradução dessa palavra confiança, essa expressão é assim: aquele que coloca sob o cuidado de alguém, que entrega o controle de algo. Ou seja, acreditar em Deus, confiar em Deus é se entregar a Ele. É colocar o controle nas nossas vidas, nossos problemas em Deus e confiar somente nele, porque Ele tem o poder para transformar. Amém? Essa é a primeira parte, né? Se você quiser, a gente tem um exemplo aqui, você pode usar, né, no meio com a sua turma na EBD, que é assim: um certo equilibrista pergunta para a sua plateia se eles acreditavam que ele conseguiria passar, sabe aquele equilibrista que tem aquela corda, né, corda bamba que eles chamam, ele conseguiria passar com um carrinho de mão, um cimento dentro, né, se ele conseguia atravessar naquela corda. E ele faz essa pergunta para a plateia, né, aqueles que estavam assistindo ele. E todos, né, unânimes, dizem sim, nós acreditamos, tu consegue passar, né? Aí então ele passa. Aí ele decide fazer outra pergunta: vocês acreditam que eu consigo atravessar essa corda bamba lá no alto com uma pessoa no meu colo? Aí todo mundo disse sim, todos acreditaram de novo nele, né? Aí ele questionou: e quem será o primeiro voluntário a vir? Aí o povo ficou todo mudo. Ninguém se acusou, ninguém se voluntariou, né? E a moral da história, né? Podemos até ter fé, dizer que acreditamos em Deus, né? Portanto, confiar em Deus a gente não pode ter dúvida,
é se jogar no colo dele e deixar ele nos levar, né? Para você ver como tem uma diferença, né? Porque a fé ela tem que ser seguida à confiança, a confiança seguida de fé. Não basta apenas acreditar, não basta dizer eu creio, né? Porque crê até o inimigo, nosso inimigo crê, né? Que até mesmo a palavra crente, né? Se a gente pegar no dicionário, a tradução é todo aquele que crê. Né? Mas o cristão ele deve crer e confiar no Senhor. Ser como um monte Sião, que nunca se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Vamos para o tópico 2. Confiança ou autoconfiança? E aqui você pode usar a dinâmica número 2, segunda dinâmica, né? E essa dinâmica, irmãos, vai ser bem simples. Pode ser você mesmo que está dando a aula, você vai convidar um outro rapaz, uma outra irmã, uma pessoa, né? Para fazer essa dinâmica. E como ela vai ser? Você vai parar nas costas, essa pessoa vai ficar de costas para você, né? Próximo a ti, ficar de costas para ti. Eu decidi vendar ela, para deixar mais mistério, assim, né? Então, eu vendei essa pessoa, né? E ela ficou de costas para mim. E aí eu disse para ela, tu confia em Deus? Eu tô fazendo o papel de Deus aqui, tu confia nele mesmo? E ela, sim. Então agora você se joga, né? E eu vou revelar aqui, irmãos. A minha cobaia foi meu cunhado. E creio que na primeira vez ele veio para se jogar e botou o pé atrás. E não veio. A segunda ele ficou de novo, né? Ficou ali cocheando em dois pensamentos. Na terceira vez ele se jogou e aí eu segurei, é claro, né? Segurei a ele, é claro, não quero perder o meu cunhado, né? Brincadeiras à parte, essa é a dinâmica, tá, irmãos? A pessoa vai ficar ali, você venda ela, fica de costas para ti e tu manda ela se jogar. Aí isso representa, né, a fé no Senhor, como eu disse antes. Aqueles que creem no Senhor verdadeiramente se jogam ao colo do Pai. O profeta Jeremias escreve: maldito o homem que confia no ser humano. Ou em algumas outras traduções, e esse versículo é até usado no mundo inteiro, né, por pessoas que nem cristãos são. Maldito o homem que confia no homem, não é mesmo? A autoconfiança pode ser um perigo em nossa vida, nos levando ao orgulho, à soberba, e isso também pode nos levar à ruína. Não é que não devemos ter confiança nos irmãos, né, no familiar, no seu cônjuge. Não é isso, irmãos. Aqui o Senhor nos alerta para que não façamos as coisas segundo a nossa vontade, segundo a nossa força, né? Aquela teoria do tudo posso, né? Eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou, né? Eu quero, eu sou o bastante, né? Eu sou bom bastante, e muitos ainda dizem, eu não preciso de Deus. Isso é um perigo muito grave. É muito arriscado, irmãos. Ser autoconfiante não quer dizer que você não confia em você, né? Não ter autoestima, não. Claro que você tem que acreditar no teu potencial. Mas acima dele, acima de tudo isso, você tem que crer em Deus, né? Muitos cristãos hoje caem porque se erguem demais, né? Acabam se elevando demais, achando que está tudo bom, que não precisa de Deus. E aí vem a batalha, vem a prova e acabam caindo, né? Assim a gente vê na igreja de Laodiceia, quando Jesus escreve para eles, né? Mas vocês acham que estão abastados, não precisam de nada, né? Mas não sabem que são miseráveis, pobres, cegos ou nus, né? A autoconfiança pode levar à cegueira espiritual. Isso é muito grave. Ore para que o Espírito Santo te dê a direção certa. Quando depositamos a confiança em nós e deixamos de dar os devidos créditos a Deus, nos arriscamos a negá-lo, como Pedro, né? Nos frustramos como Paulo e até mesmo nos afastamos como fez Sansão, né? Pedro chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes. Lembra? Ele disse, mestre, ainda que todos te rejeitem, eu vou contigo até o final, né? Até a morte se precisa. Aí Jesus disse para ele, né? Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, né? Todo mundo conhece esse texto. O apóstolo Paulo, em Atos 22:18, ele arrasou com o próprio Deus, achando que ele era o cara para cuidar da igreja em Jerusalém, para começar a primeira igreja, né? Mas Deus disse para ele, sai, Paulo,
retira, dá um tempo, te acalma, né? Deixa eu trabalhar, no tempo certo tu vai ser exaltado, né? E Sansão, né, nós conhecemos, né? Sansão, o fortão do cabelão, né? Ele é um homem que recebeu a força de Deus, mas através da cobiça dos seus olhos, do pecado, né? Da imoralidade ali, né? Ele acabou se ensoberbecendo, acabou não ouvindo mais o Senhor, a voz de Deus, e acabou caindo, né? Mas no fim, o Senhor teve misericórdia, assim como teve com Pedro, com Paulo, com Sansão. O Senhor tem misericórdia comigo e com você, se nós nos humilharmos e nos arrependermos. Porque a mudança de mente, a mudança de vida só vem através do arrependimento genuíno. E essa palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento. Confiar no Senhor é deixar Ele decidir, é entregar a Ele o controle da vida, dos problemas, sonhos e projetos, pois Deus tem algo muito maior para nós e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó 42:1, não é mesmo? Foi assim que aconteceu com Jó. Jó confiou no Senhor e no final ele disse, né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tópico 3, irmãos. Antes de concluir, vamos abordar agora o tópico 3. Devemos confiar em Deus como nosso protetor. Salmos 3, né? E Salmos 91. Os Salmos, a maioria dos Salmos são escritos pelo rei Davi, né? No Salmos 3, que ele diz que o Senhor é a minha confiança, né? Ele é a minha fortaleza, né? A minha salvação. Esse é o nosso Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele confiava totalmente no Senhor. Davi escreveu a maioria dos salmos. Em quase todos eles, o rei cita a confiança em Deus como seu combustível de fé, ao qual o fez perseverar até a morte. Lembramos do seu feito, a derrota do gigante Golias, no Salmo 23, e então ele cita uma oração de confiança ao enfrentá-la, né? E aqui eu vou colocar entre parênteses, né? Porque o Salmo 23, há quem diga que ele escreveu aqueles salmos quando ele fugia do rei Saul. Outros dizem que esse salmo foi escrito naquele momento que ele ia enfrentar o gigante Golias. Mas independente de qual momento foi escrito, o salmo diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois ele diz ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, né? Então nós não devemos temer se estamos fazendo a vontade de Deus, porque Deus, ele é soberano. Deus, quando nos escolhe, ele promete algo na nossa vida, ele é fiel e poderoso para cumprir. Mas nós devemos nos posicionar e confiar nele, não é mesmo? E aqui eu quero deixar uma ressalva, né? O maior gigante não está lá fora. O maior gigante está dentro de nós. Amém, meus queridos? Nós temos que enfrentar o nosso próprio gigante. A nossa incredulidade, né? Da nossa autoestima, do nosso desânimo, né? Esse é o maior gigante que a gente enfrentar. E se a gente dominar esse gigante que está dentro de nós, maravilhas do Senhor irá operar nas nossas vidas. Amém? Já no Salmo 27:1, Davi declara que o Senhor é minha salvação, a minha fortaleza, a quem temerei. Ele sabia que o Senhor estava com ele e entrega tudo nas mãos de Deus. No Salmos 91, né? Que aqui algumas divergências entre os escritores, e a maioria acha que é Moisés, né? É um Salmo 91, um salmo citado até mesmo porque não é crente, né? As pessoas usam esse salmo, deixam aberto, né? Na estante das prateleiras em casa, nos carros, né? Em alguns lugares, como um amuleto, como um escudo, né? Que é um salmo muito poderoso, né? O salmista apresenta uma forma de confiar em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Devemos nos refugiar no Senhor, não é mesmo? Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso protetor. Aquele que nos guarda nunca dorme. Salmo 121. O Senhor, Ele tem um esconderijo. E só será protegido aqueles que estão perto dEle, aqueles que estão próximos desse esconderijo do Senhor. Amém? Irmãos,
nós já podemos, então aqui, eu já quero estar concluindo, né? Eu até tinha mais dinâmica para trazer, mas uma hora eu vou trazer em outro vídeo as dinâmicas mais completinho, né? Mostrando sobre a salvação, a confiança em Deus, perdão, sobre a confiança em Deus. Agora nós vamos concluir então essa lição, né? E diz assim: aprendemos nessa lição que a confiança em Deus é algo primordial, é vital para a caminhada cristã. A fé e a confiança estando nivelados em nosso coração, nos faz ir além do que possamos enxergar. Nessa conclusão, até um pouco antes da conclusão, no tópico 3, você pode fazer outra dinâmica bem fácil. Você vai pegar duas canetas, né? E você vai juntar uma na outra. Uma caneta vai ficar reta assim, tá? E a outra vai ficar com a ponta para cima. A que está com a ponta para cima, você vai retirar aquela tubinho de tinta e você coloca um pedaço de cabelo ali, um fiozinho de cabelo, faz tipo um topzinho e coloca aquele tubinho de tinta de novo. Aquele fio de cabelo vai ficar meio invisível. Aí você vai perguntar para a classe, né? Perguntar para a classe: será que todos aqui confiam em Deus? Todos vão responder que sim, né? Aí vocês dizem assim: será que eu consigo deixar essa caneta aqui só não encostar uma na outra? Será que ela consegue manter essa caneta aqui sustentada? E alguns vão duvidar, vão dizer que sim, eles não vão estar vendo o fio de cabelo, né? Você explica: não tem cola, não tem nada. Mas será que é possível, eu juntando as duas canetas, essa caneta que está para baixo aqui na vertical, sem cair, será que ela fica? E aí você vai enfiar a pontinha daquela caneta naquele cabelo, né? E vai ficar sustentado. Como vai estar de longe, as pessoas não vão estar vendo o cabelo, daí você pode explicar. Assim a vida do cristão com Deus, né? Muitas vezes a gente está sendo mantido de pé, né? Nossa vida protegida pelas mãos do Senhor, mas a gente não enxerga. Muitas vezes a gente não enxerga o que está acontecendo, né? A nossa fé, né? Às vezes a gente não enxerga o agir de Deus, né? A batalha espiritual que nós estamos vivendo, né? O milagre, né? Muitas vezes ele é invisível, mas o Senhor está ali nos sustentando, assim como Ele está sustentando aquela caneta. Então essa caneta é o Senhor e aqui somos nós. Aí você junta e fica segurando, né? Mostrando que Deus é o nosso sustento. E ainda que a gente não enxergue, Ele está nos sustentando. Amém, meus queridos? Então, para encerrar aqui, né? Muitos de nós passamos por grandes tribulações, não é mesmo? Já sentimos muito medo. E isso pode levar o cristão a desistir da carreira, de abandonar a cruz, tornando a insegurança maior do que a confiança, né? Isso é muito sério. O apóstolo Pedro andou sobre as águas quando o mestre chamou. Porém, no meio do percurso, perdeu a atenção, né? Ele tirou os olhos de Cristo, sentiu medo e começou a afundar. É necessário confiar até o fim, irmãos. Se Jesus chamou, tem que ir até o final. Pois quando Deus nos chama, devemos ir e não duvidar. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E para encerrar mesmo, agora de verdade, né? A palavra abalar significa mover de um lugar para o outro, oscilar, fazer estremecer ou até mesmo perder a firmeza. E também pode ser, né, aplicada a terremotos, né? Abalar, abalo sísmico. Portanto, os que confiam no Senhor verdadeiramente não se deixam abalar pelos terremotos da vida. Não oscilam, mas continuem firmes no caminho do Senhor, continuem firmes nas promessas de Deus. Aleluia. E que eu e você possamos ser transformados e através dessa palavra sair daqui mais confiante no Senhor, crendo que o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio. Como diz o salmista, socorro bem presente na hora da aflição. O Senhor, Ele guarda a todos aqueles que o temem e obedecem à sua palavra. Muito bem, irmãos? Muito obrigado até aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curte, comente aí, né? Dê seu testemunho, deixa aí nos comentários para mim assistir aí. Se você quiser trazer um outro assunto, outro tema para nós fazermos outro vídeo, fique à vontade, né?
e confia no Senhor. Confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, que no mais Ele fará. Se inscreva no canal, né? E mais uma vez, muito obrigado. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer uma oração com você, para que o Senhor venha aumentar a nossa fé e a nossa confiança nele. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por essa mensagem, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo Consolador, que nos guia, que nos levanta, Senhor, e que nos livra da acusação e do mal. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelos milagres, pelas bênçãos, Senhor, por todos os livramentos o qual o Senhor nos deu. E ainda que nós não possamos enxergar, Senhor, nós cremos, que nós possamos crer dia após dia, mais e mais, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, no Teu poder, e que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Pois o Senhor breve virá buscar a cada um de nós, a Sua igreja, a todos aqueles que entregaram as suas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai querido, que seja feito o Teu querer e a Tua vontade acima de todas as coisas. E como diz a Tua palavra, que nós possamos ser como o Monte Sião, que nunca se abala, mas que permanece firme para todo sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Um abraço. Confie em Deus. O Senhor é poderoso para mudar a tua história. Abraço. Tchau, tchau.